Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou nutricionista e hoje a gente vai falar de um alimento específico para quem tem doença inflamatória intestinal, ou seja, para quem tem a colite ulcerativa ou para quem tem doença de Crohn e está na fase ativa da doença, está com o processo inflamatório ativo no seu intestino. Será que o açúcar ele pode ser consumido, é orientado o consumo dele durante essa fase ativa da doença? Não é recomendado, pessoal. O açúcar é melhor que você não consuma durante a fase ativa da doença inflamatória no intestino. Por quê? Porque o açúcar ele é um produto muito fermentável no seu intestino, principalmente o açúcar branco, porque ele é um açúcar mais refinado. O que isso significa? Significa que quando ele chega no seu intestino, as bactérias que nós temos ali a nível intestinal acabam agindo sobre esse açúcar, acabam fermentando esse açúcar. Isso leva à produção de vários tipos de gases. Esse açúcar também, todo esse processo de fermentação do açúcar vai fazer com que a quantidade de água dentro do seu intestino, no lúmen intestinal, acabe aumentando. É como se ele puxasse a água para dentro do seu intestino. E tudo isso, todos esses processos acabam piorando ainda mais o quadro de inflamação, acabam piorando a diarreia ou acabam prendendo ainda mais o seu intestino e sem contar que gera um desconforto maior, piora a inflamação e vão ser gerados gases, né? E isso é uma sensação, provoca uma sensação muito desconfortável para o paciente, tá? Então, qual que é a minha recomendação? Se você conseguir ficar sem o uso do açúcar, é melhor. Agora, se você for uma pessoa que gosta muito de açúcar, é viciado em açúcar, tenta pelo menos não utilizar o açúcar branco, né? Utilize um açúcar que é menos refinado, então um açúcar demerara, um açúcar mascavo ou até mesmo mel, mas em pouca quantidade. Uma outra recomendação é que se você realmente não conseguir ficar sem o açúcar, zero açúcar, durante essa fase ativa da doença, você pode fazer uso de um adoçante. Claro que um adoçante de boa qualidade, por exemplo, o stevia é um adoçante recomendado. Ah, mas eu não gosto do gosto do stevia, eu acho ruim e eu não consigo utilizar só o stevia. Então utiliza só um pouquinho de açúcar, por exemplo, só um pouquinho de açúcar demerara ou de açúcar mascavo ou de mel e um pouquinho desse adoçante para você diminuir a quantidade ali de açúcar que acaba sendo fermentado no seu intestino durante essa fase da doença. Tem alguns pacientes que fazem uso, chegam para mim fazendo uso de adoçantes à base de álcool, por exemplo, xilitol, eritritol, manitol, sorbitol, tá? Esses adoçantes, eles não são recomendados. Por que eles não são recomendados? Porque também são adoçantes altamente fermentáveis no seu intestino e vão piorar todo o seu quadro de sintomas. E durante a fase estável da doença, né? Durante a fase de remissão da doença, eu posso consumir o açúcar? Vou te dizer que você pode, mas com muita moderação. Lembrando que não adianta a gente ter um controle muito grande ali durante a fase ativa da doença, ficar praticamente sem o açúcar durante a fase ativa da doença e entrar no estado de remissão, enfiar ali o pé na jaca e comer uma grande quantidade de açúcar refinado, de produtos industrializados que têm muito açúcar na sua composição. Isso vai fazer com que você tenha uma piora, né, logo em sequência do seu quadro da doença, né? Entre na fase ativa da doença, tenha um processo ali de recaída. Eu tenho certeza que isso não vai ser interessante para você. Então, controle ali a ingestão de açúcar que você consome durante o seu dia. Dá uma olhadinha na lista de ingredientes
de produtos que você compra em supermercado ou qualquer outro produto industrializado, para ver se não tem adoçantes artificiais na composição, como xilitol, manitol, eritritol e sorbitol, e controla a ingestão desse açúcar, que eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem ali para o seu intestino e para a sua saúde como um todo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui nele, se inscreve aqui no meu canal, você é muito bem-vindo. Eu sempre estou postando vídeos falando sobre alimentação, dando dicas de nutrição, falando sobre alimentação e a sua relação com algumas condições de saúde. Se você se interessar por esses temas, você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Até a próxima!